Olá, está começando mais um TVT Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre a importância do segundo idioma no mercado de trabalho. Nos dias de hoje, este diferencial ajuda na conquista de melhores cargos, salários e oportunidades. A equipe do TVT foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre este assunto. Você fala um segundo idioma? Não, eu estou estudando no momento só. Sim, eu falo. Qual? Inglês. Não, eu não falo. Principalmente inglês. Espanhol. Eu falo inglês. Você acha que ele pode ter uma influência no mercado de trabalho, na sua vida profissional? Acho que sim, mas acho que seria mais um inglês, uma influência maior. Por quê? Porque é uma língua mundialmente falada. Pois é um diferencial, hoje você sempre tem alguma coisa a mais para oferecer. Dou aula em escola já, educação física, e um dos pré-requisitos que eles pediam era a fluência em um segundo idioma, em inglês no caso. E foi uma oportunidade boa para mim. Atualmente, nesse mundo globalizado, as empresas estão mais conectadas e o idioma, como o inglês, pode ser bastante influente na carreira. Você já fez intercâmbio na vida ou pretende fazer? Não, a minha irmã já fez e eu morro de vontade de fazer. Eu pretendo fazer quando acabar a faculdade, tentar uma pós-graduação, algo do tipo. O diálogo com alguém nativo do idioma, com certeza pode influenciar bastante no aprendizado. Para conversar sobre a importância do segundo idioma no mercado de trabalho, convidamos a coordenadora do curso de Relações Internacionais da UNAERP, Juliana de Paula Bigaton Puig, para falar sobre o assunto. Seja bem-vinda, Juliana. Eu que agradeço pelo convite. Juliana, segundo pesquisas de um site de busca de emprego, cerca de 5% da população fala um segundo idioma e menos de 3% tem fluência no inglês. Por que você acredita que temos números tão baixos? Bom, isso representa uma trajetória do nosso país, tanto em termos educacionais, de investimento, né, no ensino de idiomas, principalmente no inglês. E aí nessa questão tem dois desdobramentos. O primeiro é a falta de acesso de determinadas fatias, né, da população em relação ao ensino e à prática do idioma. E o dado que mostra que são poucos que têm fluência, ele é significativo porque muitas pessoas começam a estudar, se sentem desestimuladas, não veem uma progressão tão rápida dentro do aprendizado de determinado idioma e abandonam ou não praticam. Muitos têm vergonha de praticar, então vão para as escolas, aprendem a teoria, mas não colocam isso em prática, seja dentro da sua comunidade ou viajando. E isso faz com que a fluência se perca, né? Porque para ter fluência tem que ter prática. Segundo uma pesquisa da empresa de intercâmbio Education First, o domínio do inglês dos brasileiros é tão baixo que o país ocupa somente a posição número 40 no ranking entre 72 países desenvolvidos. Como professora de Relações Internacionais, qual a sua opinião sobre isso? Por que essa posição tão baixa? Bom, esse ranking é um ranking de países desenvolvidos, né? Eu diria que o Brasil é um país em desenvolvimento, ele ainda não atingiu um status de país desenvolvido. É uma grande economia, mas para que o Brasil consiga chegar no clube dos países desenvolvidos, um caminho longo, entre eles a qualificação em relação ao segundo idioma. Na área de relações internacionais, é um pré-requisito. Né, o estudante ele precisa ter o segundo idioma para seguir algumas disciplinas, porque o debate das relações internacionais ele é muito voltado para questões que estão acontecendo fora do Brasil e para ter acesso à informação, para ler livros, artigos de revistas, acompanhar o noticiário internacional, é necessário ter o inglês. E mesmo dentro do grupo de estudantes de relações internacionais, o que eu verifico é que alguns alunos ingressam no curso e vão buscar a qualificação. Se essa situação de relações internacionais, os outros cursos que não têm como pré-requisito o inglês para se desenvolver dentro das disciplinas, para estudar para as provas, para conseguir estágio, é ainda um caminho grande para uma sensibilização. E tudo isso vai compor lá na frente, né, caso exista investimento, vontade das pessoas de aprender e de se qualificar, pode ser um ingrediente a mais para a projeção do nosso país, para que eles melhorem essa posição, aí, número 40 no ranking.
Juliana, ainda na pesquisa do site de busca de empregos, foi identificado que quem domina um segundo idioma pode aumentar seu salário em até 52%. A falta desse tipo de informação influencia na procura de um curso? Eu acredito que sim, que se fosse mais divulgado, que quanto mais qualificado o profissional, maior a chance salarial, né? Nós estamos discutindo salários, né? A pessoa, ela almeja uma ótima remuneração. Sabendo que ela pode alcançar um patamar melhor de remuneração, tendo a qualificação no segundo idioma, e aí o inglês seria o mais importante no mundo de hoje, eu acredito que poderia ser um incentivo a mais para que as pessoas se qualifiquem. Mas não diria só uma questão utilitarista, né? De, vou aprender um idioma, vou ter um melhor salário. Mas eu acho que em termos de realização pessoal também é importante para uma pessoa que consiga se qualificar, porque é legal para a gente conseguir acompanhar um noticiário, entender uma música, né? Saber o que a música está dizendo, poder assistir um filme e saber quais são as questões que estão sendo colocadas. Muitas vezes as legendas nos enganam bastante. Então, eu acho que em termos de realização pessoal é tão importante quanto a questão salarial. Além do inglês e do espanhol, qual outro idioma você considera mais valorizado no mercado de trabalho? Bom, eu diria que vai depender de acordo com cada profissão, né? Na área de relações internacionais, alguns outros idiomas hoje são importantes, já foram muito importantes, como é o caso do francês, né? O francês, dentro das línguas diplomáticas, já ocupou o lugar que o inglês tem hoje, e ainda é um idioma muito valorizado dentro do mercado de trabalho. Agora, se for olhar para outras profissões, precisa verificar qual é o campo de atuação do profissional, quais são os países que desenvolvem pesquisas, tecnologia de ponta, onde estão as empresas principais, onde estão os centros de referência dentro das universidades, para saber qual seria o idioma a se qualificar. Hoje em dia nós temos a ascensão enorme da China, então isso, profissionais que se destacam, que consigam falar o mandarim, é um ingrediente enorme de diferencial para pessoas da área empresarial. A área de engenharia, por exemplo, costuma-se muito se qualificar no idioma alemão, né, por conta da potência que a Alemanha é nessa área. Então, eu diria que depende bastante da qualificação. E é interessante que o aluno, quando ele ingressa no curso, além das matérias, que ele comece a pesquisar para saber quem são os centros de pesquisa mais importantes, né? Onde eu quero estar daqui 5 anos, daqui 6 anos, quais são as empresas que eu almejo trabalhar, onde ficam essas empresas e quais são os idiomas que eu posso me qualificar, né? O tempo da graduação é um tempo legal para se estudar um outro idioma, aprender, dá para aprender o básico, intermediário e chegar no avançado. Juliana, hoje em dia nós temos diversas escolas especializadas no ensino de língua estrangeira. Como nós podemos fazer para identificar aquelas que melhor irão atender às expectativas do mercado? Eu diria que a pessoa precisa primeiro se conhecer e saber qual é a forma que ela aprende melhor, né? Qual é o estilo de aprendizagem dela. Porque cada escola tem um método. Então, tem algumas escolas que primeiro ensina você a falar, depois te ensina a escrever. Tem algumas escolas que ensinam primeiro a escrita e depois a prática da fala. Tem algumas que vão ensinando a gramática, tudo condensado no início do curso e depois ênfase em conversação. Outras preferem iniciar com conversação e depois ensinar a gramática com base nos erros e acertos dos alunos. Então, eu diria que tem a ver com o perfil da pessoa, o que ela procura. E se informar no tipo de escola. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa mais tradicional para aprender. Eu preferi primeiro aprender a gramática do inglês, né? No caso, eu estou falando do inglês, e depois ir me aperfeiçoando na fluência, né? Na forma de pronúncia. Então, é muito relativo. Tem pessoas que hoje tem muitos cursos online, que você já conversa, você consegue se conectar com outras pessoas de outras nacionalidades que te ajudam a aprender.
tem que saber se a pessoa tem a responsabilidade e a organização de criar um hábito. Não, eu não preciso ir na escola, eu posso aprender aqui de casa. Se ela vai seguir um plano de estudos, eu diria que hoje a possibilidade de se aprender um segundo idioma é muito maior do que 10 anos atrás. E a pessoa tem que se conhecer para saber optar, conhecer o método da escola e aí fazer uma decisão bastante madura em relação à forma como ela quer aprender. Você acredita que ser bilíngue hoje é algo necessário para todas as profissões ou existem algumas que têm maior demanda por esses profissionais do que outras? Eu acredito que as pessoas que querem ser profissionais de ponta, né, serem líderes dentro das suas áreas, hoje elas precisam buscar qualificação em relação ao segundo idioma. Por quê? Principalmente para ficar antenado em relação ao que está se debatendo dentro da área, né, o que está acontecendo em termos de pesquisa, inovação. Mesmo você pode pensar no caso de um dentista, né? O dentista vem, só vai falar português, vai lá, vai atender pacientes que falam português aqui no Brasil e ele poderia ficar acomodado. Mas se esse profissional quer saber o que tem de novidade no mundo, ele vai querer ir num congresso, ele vai querer participar de congressos dentro do Brasil ou fora do Brasil, e isso vai exigir dele uma qualificação. Então, eu diria que nós já passamos da época em que era necessário falar inglês, espanhol, francês, só em algumas profissões, como é o caso de relações internacionais. Eu diria hoje que qualquer área, você pode ser da odontologia, da enfermagem, da educação física, a possibilidade hoje de quebrar barreiras, dos deslocamentos estarem muito mais facilitados, das pesquisas serem divulgadas. Hoje tem uma pesquisa, uma novidade que aconteceu hoje, daqui 1 hora nós já estamos sabendo, já conseguimos fazer o download da pesquisa e se informar e amanhã fazer um debate sobre ela. Então, eu acho que todas as áreas hoje ampliam muito, não vou dizer que é uma pré-condição, mas todas as áreas hoje ampliam muito as habilidades profissionais quando o profissional consegue dominar um segundo idioma. Juliana, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Muito obrigado, Juliana. Eu que agradeço. O TVT fica por aqui. Esperamos que o programa tenha sido útil para sanar as principais dúvidas sobre o domínio do segundo idioma e sua relação com o mercado de trabalho. Na semana que vem tem mais. Até lá!